O suspeito da morte de uma adolescente de 13 anos em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, se entregou à polícia. Ricardo Santos Rodrigues vivia no mesmo condomínio da família da menina e era conhecido dela. Uma quadrilha resgatou 12 menores infratores da Fundação Casa. Foi durante um jogo no ginásio do Corinthians e até agora 3 foram recapturados. Novas imagens mostram a ação de criminosos no viaduto Santa Efigênia. Os furtos são frequentes e também tem jogo de azar. E o golpe da venda de celular? Depois que os nossos repórteres denunciaram a ação dos bandidos, tinha polícia de moto, a cavalo e até de bicicleta hoje no viaduto. A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva dos 30 corintianos presos depois da briga com a polícia no Maracanã. E ainda a situação das mais de 100 famílias desalojadas depois da chuva forte de ontem em Francisco Morato. A partir deste instante, aqui no SPTV. Olá, muito boa noite. O suspeito de matar uma adolescente de 13 anos em Cidade Tiradentes, zona leste da capital, se entregou à polícia. Era o vizinho. Morava no mesmo condomínio da família da menina. Na delegacia, ele não soube explicar o motivo do crime e disse que estava sob efeito de drogas há vários dias. Doce, educada, estudiosa, obediente. É assim que a família descreve Giovana Lucile Balduino. Uma criança um pouco até atípica para a realidade que a gente tem da juventude de hoje. O último registro da adolescente foi feito pelas câmeras de segurança de um supermercado no domingo à tarde. Giovana foi buscar uma caixa de papelão para os filhotes da gata que tinha dado cria. Como ela não voltou para casa, a família espalhou cartazes pelo bairro e avisos nas redes sociais. Ela não costuma sair sem avisar. Ela nunca fez isso. Então, assim, a minha irmã estranhou a demora dela, pediu para outra irmã dela ir na casa, lá na rua que ela morava, né, que é a rua da igreja, e não sabíamos de Giovana. Ontem veio a notícia que ninguém esperava. O corpo da adolescente de 13 anos foi encontrado no apartamento de um vizinho. Ricardo dos Santos Rodrigues, de 44 anos, era conhecido da família. Eu não tinha conversa com o Ricardo, não. A gente sempre se cumprimentava, um bom dia, boa tarde. A ex-mulher de Ricardo, Rosana dos Santos Rodrigues, que encontrou o corpo e chamou a polícia, contou que eles se separaram há 3 anos porque ele usava crack e cocaína. Mas por causa dos filhos, eles ainda se falavam e moravam no mesmo prédio. No fim de semana, Ricardo estava muito alterado. Ontem, ele se vestiu para trabalhar e disse: "Vão me perdoar?" A ex-mulher perguntou o porquê e ele respondeu: "Depois vocês vão saber." Ricardo é porteiro num prédio na região da Paulista, mas ontem ele não apareceu por lá. Agora à tarde, Ricardo se entregou à polícia e confessou que matou Giovana. Em depoimento ao delegado, ele não conseguiu explicar porquê, não disse a motivação do crime. Contou apenas que estava há pelo menos 4 dias usando crack em casa antes de cometer o assassinato. Ricardo se apresentou na delegacia de Santa Cecília e deveria ter sido levado para a cidade Tiradentes. Mas quando a notícia da prisão se espalhou, um grupo grande de pessoas veio para frente da delegacia. Houve um princípio de confusão e pedras foram jogadas contra o DP. O GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, foi chamado e reforçou a segurança. Ricardo acabou sendo levado para outra delegacia. Eu só quero justiça, não quero mais nada. A minha sobrinha era uma criança. Ele é um monstro. Eu quero ele na cadeia. O corpo de Giovana tinha ferimentos no pescoço. O laudo da causa da morte vai sair em 30 dias. A família não informou o lugar do enterro. Hoje, o viaduto Santa Efigênia, no centro da capital, amanheceu com policiamento reforçado. Foi depois que os nossos repórteres gravaram ali dezenas de flagrantes da ação de ladrões e golpistas. Veja na reportagem de César Galvão e William Santos. Um caixote usado como mesinha e muita gente em volta. E está pronto para começar o velho jogo da bolinha, no meio do viaduto Santa Efigênia. O chefe das apostas passa a bolinha para debaixo de uma tampinha, depois para outra e para outra. Quase todos os homens e mulheres que ficam em volta são falsos apostadores, que estão ali só para atrair as vítimas. Aí alguém aposta de verdade e, lógico, perde o dinheiro. O viaduto virou um lugar perigoso. Ontem, o Jornal Nacional mostrou que é só passar com o celular no ouvido para ser atacado pelas gangues, formadas por jovens e por idosos. Os celulares roubados vão, num instante, para o meio de um jornal, para dentro do boné
e para o bolso do ladrão. Hoje foi seguro andar distraidamente falando ao celular no viaduto Santa Ifigênia. Tinha polícia a pé, a cavalo, de moto e de bicicleta. Até o batalhão de choque estava lá. Não tem receio de mexer no celular no meio do viaduto? Tenho. Não tem medo de ser assaltado aqui? Tenho medo, mas eu estou trabalhando. O senhor é obrigado a usar o celular o tempo todo? Sim, eu mando pedido pelo celular. Celular roubado ou perdido geralmente é bloqueado pelo dono. Na rua Santa Ifigênia tem gente que compra mesmo assim. Eu na tela, quando a carcaça aqui tá boa também, eu uso os botões lateral. Só isso que eu uso. E quando é mesmo bloqueado? Golpes de todo tipo são aplicados aqui no viaduto. Tem gente que oferece celular baratinho, dizendo que está precisando de dinheiro. Quem compra só percebe depois, quando abre a embalagem, que comprou um celular de pedra. É uma negociação rápida. Este golpista de camiseta branca mostra um celular verdadeiro para o rapaz. Eles discutem o preço e o homem aceita pagar. O vendedor coloca o celular com uma capinha preta no bolso de trás da calça. E do mesmo bolso retira um objeto numa capinha idêntica. Aí pega o dinheiro, entrega o produto e vai embora. Seu Benedito saiu de Piracicaba, no interior, e achou que tivesse comprado um celular novinho, bem mais barato, no centro da capital. E acabou ficando com essa réplica mal feita de celular. Ele já tinha a sacolinha pronta, bem amarrada, e me entregou a sacolinha. Quando eu abri a sacolinha, era um gesso. A Secretaria da Segurança Pública disse que prendeu ali, na região, 410 pessoas em flagrante por roubo e furto, num período de 8 meses, e recuperou 2.400 celulares. Os números oficiais também confirmam aquilo que o cidadão sente, de verdade, nas ruas. Os roubos aumentaram muito aqui na capital. E os dados da criminalidade foram divulgados no começo da noite. E a gente vai ver aqui, olha, os roubos em geral aumentaram 12,3% no mês de setembro deste ano, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. E no período de janeiro a setembro de 2006, o aumento foi de 4,07%, quando a gente faz a comparação com o mesmo período. Amplos casos de roubos de carro também subiram em setembro 5,61%. No acumulado do ano, o aumento é de 1,32%. O secretário da Segurança Pública disse que continua acreditando que o grande motivo para o aumento dos roubos é a crise econômica e que isso acontece não só em São Paulo. Isso é um fenômeno que está acontecendo, que a gente está percebendo que não é algo regionalizado. Até onde você tem a maior proporção entre o número de habitantes e o número de policiais, que é no Distrito Federal, você está tendo uma explosão do número de casos de roubo. Não basta só ter policial, tem que fazer um esquema competente e que funcione. O secretário da Segurança Pública disse ainda que o governo vem intensificando o número de policiais na rua, o patrulhamento e o planejamento, sempre seguindo as manchas de criminalidade. 12 internos da Fundação Casa foram resgatados hoje no momento em que realizavam atividades esportivas no ginásio do Corinthians, no Parque São Jorge. Até agora, 3 foram recapturados e a repórter Natália Ariede está na delegacia que investiga o caso e traz as informações ao vivo. Boa noite, Natália. Oi, Tramontina, boa noite para você, boa noite a todos. O delegado está ainda terminando de fazer esse boletim de ocorrência, porque são muitas as pessoas envolvidas, né? Então tem os funcionários da Fundação Casa que estavam lá no Parque São Jorge quando isso aconteceu, os menores recapturados e também o grupo de maiores que ajudou nessa fuga. 20 internos de 2 unidades da Fundação Casa estavam lá no Corinthians, porque isso faz parte de uma parceria do Corinthians com a Fundação Casa. Então, toda semana um grupo vai lá para fazer atividades físicas. Hoje, quando eles estavam lá, 3 pessoas chegaram armadas para ajudar na fuga de alguns desses menores. E isso aconteceu hoje de manhã. 20 menores infratores que cumprem medidas restritivas de liberdade participavam de um jogo de futebol no clube do Corinthians. Segundo a polícia, 5 pessoas entraram no ginásio armadas, renderam os funcionários do ginásio, os monitores da Fundação Casa e resgataram os menores. Do lado de fora do clube, uma mulher dava apoio para a fuga. Foi ela quem chamou o motorista de Uber. O motorista ficou na condição de refém, né? E foi obrigado aí a
transportá-los até um outro ponto da cidade. Porém, essa tentativa de fuga foi frustrada pelas equipes de rota. Os policiais conseguiram recapturar 3 fugitivos, a mulher e um homem que também ajudou no resgate. Com eles foi apreendido este revólver de brinquedo. Este é o segundo caso este ano na capital de resgate de menores da Fundação Casa. Em setembro, 2 homens armados entraram como visitantes na unidade do Bom Retiro e resgataram 12 internos. A Fundação Casa e a Corregedoria da Fundação instauraram uma sindicância para descobrir se houve envolvimento de funcionários no resgate dos menores. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou a prisão preventiva de 31 corintianos que se envolveram naquela briga com a Polícia Militar domingo no Maracanã. Um menor foi apreendido junto com os adultos. Os torcedores chegaram ao tribunal por volta das 9 da manhã para a audiência de custódia. Os 31, um deles menor de idade, foram incluídos no mesmo processo por causa da briga generalizada no jogo entre Flamengo e Corinthians. Só o menor teve uma audiência separada. Os outros foram ouvidos pela juíza Marcela Caran. A juíza analisou os depoimentos dos 30 torcedores, dos policiais e de testemunhas. Depois de 3 horas de audiência, ela acatou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de todos. Agora, eles vão ficar detidos por tempo indeterminado e o caso segue para o juizado do torcedor. Pelo nível de violência empregado contra os policiais e resistência ao poder estatal, havia necessidade de manutenção da prisão e conversão em preventiva dos custodiados. A defesa entende que o judiciário não teve pulso firme ao não individualizar as condutas de todos os torcedores. Então, face a esse absurdo, a defesa irá entrar com um habeas corpus. Escolheram 30 e juntaram e fizeram um flagrante. 2 policiais ficaram feridos hoje de madrugada num tiroteio com bandidos que queriam roubar um caixa eletrônico na zona oeste da capital. Câmeras de segurança de prédios da região registraram o momento em que um carro preto parou e um homem desceu na frente da agência bancária na Avenida Francisco Matarazzo. Logo depois, a viatura da polícia, que fazia ronda no bairro, apareceu e o tiroteio começou. Um outro carro, também com bandidos, passou e atirou contra os policiais. A viatura ficou cheia de marcas dos tiros, que também quebraram os vidros da agência. Os assaltantes fugiram sem levar nada. Um policial foi atingido por tiros de fuzil no ombro e no joelho. Está internado no Hospital das Clínicas. A seguir, você vai ver aqui no SPTV. Centenas de pessoas estão desalojadas depois da chuva em Francisco Morato. O temporal durou mais ou menos meia hora e nesse tempo choveu quase metade do que era esperado para todo o mês de outubro em Francisco Morato. Nem sempre a cobrança de uma dívida de condomínio acontece de forma amigável. Quando não se chega a um acordo, o jeito é recorrer à justiça. Vamos ver o trânsito na capital, na Marginal Pinheiros. A gente tem um trânsito muito complicado depois da Ponte Estaiada, aqui pertinho da gente, em direção ao Cebolão. Agora nós temos 7 horas e 28 minutos. A gente volta já já com outras informações. O prefeito eleito João Dória foi hoje a Brasília e o principal motivo da viagem foi pedir dinheiro para a habitação e para congelar a tarifa de ônibus no ano que vem. O primeiro compromisso do prefeito eleito aqui em Brasília foi uma reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Na saída, ele disse que pediu a liberação de 400 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento a partir de janeiro para a área de habitação popular. De lá, seguiu para o Supremo Tribunal Federal, onde se encontrou com o ministro Gilmar Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Lá, ele defendeu a volta da doação de empresas para a campanhas eleitorais. Da Justiça para o Congresso, na chegada, parou ao lado da escultura feita pela mulher dele, Bia Dória, que está em exposição na Câmara, e visitou autoridades do Congresso Nacional. Nas entrevistas que deu aqui em Brasília, o prefeito eleito fez questão de falar que não vai aumentar as passagens de ônibus e pediu apoio do governo para isso. Pelas contas de João Dória, faltam 500 milhões de reais para impedir o aumento da tarifa. O pedido, segundo o prefeito eleito, não é interesse apenas da cidade de São Paulo. Afeta também outras cidades, repito, todas as capitais brasileiras têm problemas nessa área de mobilidade e num país que vive a situação de 12 milhões de desempregados. Eu confio que o governo federal saberá olhar isso com generosidade e com, sobretudo, um sentimento social
para um país que vive, lamentavelmente, essa situação de desemprego. O prefeito eleito de São Paulo disse ainda que o presidente Michel Temer, do PMDB, ficou de pensar sobre os pedidos dele. A assessoria da Presidência da República não se pronunciou oficialmente sobre a visita. Aqui na capital, representantes da equipe de transição e da atual administração discutiram o plano anti-enchentes para o próximo verão. Você vai acompanhar na reportagem de Bruna Vieira. Foi a primeira vez que as equipes do atual e do futuro prefeito se reuniram para tratar de um problema específico da cidade. Na reunião, que durou 2 horas, a equipe do prefeito eleito, João Dória, ouviu que as medidas de prevenção para evitar alagamentos de rua e semáforos que não funcionam vão ser basicamente as mesmas tomadas no verão passado, o que já preocupa a equipe que vai assumir o governo municipal, porque isso não garantiria menos transtornos para a cidade logo no primeiro mês de mandato. E a futura gestão de Dória já tem um nome para a Defesa Civil, cargo fundamental nesse trabalho contra as enchentes. Será o coronel Marco Aurélio Alves Pinto. Ele começou a carreira militar como bombeiro no interior do estado. Foi secretário-chefe da Casa Militar de Geraldo Alckmin entre 2013 e 2014 e comandante do Corpo de Bombeiros até agosto de 2015. O plano com que o coronel vai contar no começo do ano que vem, apresentado hoje na reunião pela gestão Haddad, inclui intensificação de podas e remoção de árvores, limpeza das galerias e bueiros, manutenção dos piscinões, manutenção da rede de semáforos e a instalação no mês que vem do Centro Integrado de Operações, que vai reunir vários órgãos no mesmo lugar durante 24 horas por dia. É difícil evitar que existam transtornos numa cidade como São Paulo, com chuvas do porte como elas estão sendo, né? Mas a cada ano a gente diminui um pouco esses transtornos na medida que a prefeitura esteja mais preparada e que a população compreenda melhor também como se defender em situações desse tipo. O prefeito eleito João Dória deve começar a anunciar os outros nomes da administração municipal depois de amanhã. Ontem, a chuva deixou cerca de 680 pessoas temporariamente desalojadas na cidade de Francisco Morato. Os moradores de Francisco Morato passaram um dia tirando a lama de casa. Nesse vídeo gravado com um celular, dá para ter uma ideia do que aconteceu na cidade. Olha só como está a rua. Era um rio de água da chuva. No centro, a situação só não foi pior porque quase todos os comerciantes têm comportas para proteger as lojas. O temporal durou mais ou menos meia hora e nesse tempo choveu quase metade do que era esperado para todo o mês de outubro em Francisco Morato. Dessa vez, os bairros mais afetados foram aqueles que ficam nas regiões mais baixas da cidade. No bairro Vassouras, as pessoas acordaram ilhadas. A água subiu muito e a correnteza levou a principal ponte sobre o córrego Joaquim Basílio. Foi quando eu falei para minha esposa, eu falei, eu vou tirar o carro. Quando eu entrei lá para trazer o carro, ela falou, ó, não vê mais, já subiu. Quando a água baixou, foi hora de ver o que tinha sobrado. E não foi muita coisa. Perdi o guarda-roupa, perdi roupa, a máquina de lavar, perdemos tudo. A dona Sônia também ficou sem nada. A cozinha e os quartos da casa ficaram totalmente destruídos. E vai ser difícil recuperar tudo isso. Como que eu estou desempregada também, não sei como que eu vou fazer isso. Não sei, infelizmente não sei. A Prefeitura de Francisco Morato informou que mobilizou equipes para atender essas famílias e disse que parte dos transtornos é provocada por ocupações irregulares. O governo do estado disse que mandou técnicos da cidade para apoiar os desalojados e visitar áreas afetadas e que colocou à disposição da Prefeitura de Francisco Morato cestas básicas, kits de limpeza e higiene, colchões e rolos de lona. Hora da previsão do tempo e o que o pessoal de Francisco Morato pode esperar. Maria Júlia Coutinho. Oi, Tramontina, boa noite para você boa noite. E para todos. Olha, mais chuva pode atingir a região, mas não é essa chuva, esse volume tão grande quanto o de ontem, né? O meteorologista nosso estava explicando, César, que é tipo como se virasse um balde de uma vez cheio d'água esse volume que caiu ontem. A gente vai ter a seguinte previsão para amanhã, por exemplo. Deve chover uns 11 milímetros amanhã, olha. Aí depois quarta sobe para 25, mas a região já está muito afetada, né, Tramontina? Qualquer água pode ser um problema. 32 graus de máxima por lá. Só deve firmar lá para sexta-feira e depois volta a chover. Tem muito calor disponível na atmosfera, tem umidade vindo do mar. Isso é combustível aí para as pancadas de chuva que devem atingir, Tramontina, todo o estado de São Paulo amanhã. Agora, o que vai acontecer na capital? Aquela gangorra que você falou outro dia, da temperatura? Olha só, a gente tem gangorra de temperatura. Amanhã 31,
sábado 20 e domingo 22. Obrigado, Maju. Tchau, tchau. A Escola Estadual Professor Silvio Xavier Antunes, na Zona Norte, foi desocupada no fim da tarde. Neste momento, os estudantes estão na delegacia do bairro prestando depoimento. A ocupação durou cerca de 20 horas. A Secretaria da Educação disse que os alunos desocuparam o prédio depois de negociar durante todo o dia com uma equipe da Diretoria Regional de Ensino. As aulas vão ser retomadas amanhã. A ocupação foi um protesto contra o projeto de emenda constitucional que limita os gastos públicos e contra a reforma do ensino médio. Neste momento, um grupo também protesta contra a PEC do teto na Avenida Paulista. Agora há pouco, os manifestantes fecharam a Paulista. A gente está vendo aqui imagens ao vivo. Fecharam no sentido Consolação. O grupo segue agora em passeata também no sentido Consolação e o motorista deve evitar a região da Paulista porque o trânsito está muito complicado por lá. O número de processos na Justiça contra moradores que não pagaram o condomínio em dia aumentou no mês passado aqui na capital. Esse número só não cresceu mais porque muitos condomínios preferem negociar diretamente com o devedor em vez de esperar que o problema se arraste nos tribunais. Esse condomínio na Lapa, na Zona Oeste, está de cara nova. Além da pintura, o prédio também ganhou um gerador para o caso de um apagão de energia. O dinheiro extra, R$200 mil, veio depois que o morador pagou todas as taxas de condomínio atrasadas. O processo se arrastou na Justiça por 7 anos, mas o problema só foi resolvido amigavelmente depois que os moradores se reuniram e formaram uma comissão para cuidar do assunto. O morador nos procurou e, através de algumas reuniões, conseguimos chegar num acordo amigável. O processo foi interrompido e ele pagou o débito que ele devia para o prédio. Mas nem sempre a cobrança de uma dívida de condomínio acontece de forma amigável. Quando não se chega a um acordo, o jeito é recorrer à justiça. Um levantamento do Sindicato da Habitação de São Paulo, Secov, mostra que o número de ações judiciais pela falta desse tipo de pagamento subiu pelo 3º mês seguido na capital. Em setembro, foram movidos 643 processos contra moradores que atrasaram o condomínio na capital, uma alta de quase 23% em relação a agosto. Para o Secov, a crise e o desemprego aumentaram a inadimplência, mas isso deve se estabilizar nos próximos meses. A partir de novembro, com o 13º salário, a primeira e segunda parcelas, pode ser que essa inadimplência até caia em novembro e dezembro, voltando a subir em janeiro e fevereiro. Com o novo Código de Processo Civil, em vigor desde março, a cobrança na Justiça ficou mais rápida. Depois de notificado, o devedor tem 3 dias para pagar a dívida. Se não pagar, pode ter o imóvel penhorado. Mas essa advogada defende que se esgotem todas as possibilidades de negociação antes de se procurar a justiça. Uma solução boa para os dois lados, devedor e condomínio. Talvez uma mediação em paralelo, sempre junto do síndico, junto da administradora, fazendo esse plano de ação, pode gerar um fluxo de caixa imediato para o prédio. E com essas informações termina o nosso SPTV. As notícias do Brasil e do mundo você tem no Jornal Nacional às 8h30. Em destaque hoje, o luto no futebol pela morte do comentarista esportivo e capitão do Tri em 1970, Carlos Alberto Torres. Boa noite a todos, até amanhã.